milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades. Se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Gente, eu acho que não tem ninguém aqui nessa emissora. Será que eu consigo ligar? Eu acho que ligo. Vocês estão me vendo? Ei! Bom, eu vou gravar. Gente, olha só. Vocês sabiam que no dia 25/7, sábado, galera, vai ter a reconstrução da TV Cidade, uma grande feira literária, onde todos os livros serão vendidos a R$1. Estoura o cofrinho, papai. Leva os seus filhos, vai ter livro para vocês também. Muitos livros pro papai. Agora pra criançada, só livro maneiro, livro que vira castelo, que toca música. Vai todo mundo pra feira, galera, a partir das 9 horas. Eu espero todos vocês lá. R$1 cada livro. Mas é lógico que ninguém vai levar um livro só, né? Vamos juntar, galera, todas as moedinhas e compra os livros. Será que vocês ouviram? Vou correr, cadê o dedo? Deixa eu desligar, porque o tio vai chegar e vai me matar porque eu mexi no equipamento dele. Será que eu desliguei? Ai, o tio tá chegando! Tchau! Muito boa noite, estamos começando ao vivo pela TV Cidade nesta sexta-feira, o programa Povo na TV, com a participação do vereador Salvador Soares, do PT. Vereador, nós temos alguns assuntos importantes para serem debatidos aqui, mas nós começamos falando sobre um problema que sempre não deixa de ser complicado, essa situação envolvendo o transporte coletivo de Taubaté, e foi mais um aumento da tarifa. Como é que o senhor analisa essa questão? Muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Boa noite, amigos da TV Cidade. É um prazer novamente estarmos aqui, Rogério. Na verdade, é um assunto que pegou toda a população praticamente de surpresa. Mesmo o governo alertando que vai ser, essa tarifa só vai ser válida a partir do dia 1º de agosto, foi surpresa, porque na verdade, até alguns meses atrás, dias atrás, o prefeito estava solicitando empréstimo para a construção de obras, né? E no meu ponto de vista tem uma equipe muito grande. Hoje o prefeito está falando de pagar 10 centavos por passageiro. Isso daí dá um montante de mais de R$1 milhão por ano, né? Nós entendemos que não tem dotação orçamentária, não tem motivo, né? Agora, em relação, Rogério, no que diz respeito à própria taxa, né, ou tarifa de transporte público, eu entendo que nós temos na Câmara Municipal uma comissão. Essa comissão é composta por um grupo de vereadores e, com certeza, eles vão apresentar para nós as justificativas plausíveis de confiarmos nessa necessidade desse aumento ou não, né? Como a comissão tem membros, inclusive, Rogério, teve membros que alertava, dizia que dava para reduzir o valor da tarifa do transporte público. Então, eu acho que esses membros eles vão trazer aí para que nós possamos debater mais propriamente com as planilhas, né? Porque hoje, na verdade, o que nós falamos aqui, vamos fazer suposições. E eu tenho tido um posicionamento muito tranquilo em relação à questão da tarifa do transporte público, porque a objeção que eu coloco de inicial
né, é no que diz respeito aos 10 centavos a mais que a prefeitura vai pôr. Nós sabemos que esse dinheiro sai dos serviços públicos, né, não sai diretamente do bolso do trabalhador, mas sai de forma de serviços públicos que deixa ser prestado para a população no que diz respeito à limpeza urbana, a recolher o lixo, a saúde, a educação, ao transporte, enfim, todas as melhorias que poderiam ser feitas, o prefeito pega esses 10 centavos e passa diretamente para a empresa. E olha, totalizando próximo de R$1 milhão anualmente para a empresa. É isso que eu ia falar. 10 centavos parece pouco, mas na realidade é muito, né? É muito pelo gera, né, um montante muito grande depois, no final das contas, com aquelas taxas pequenas cobradas pelos bancos. Isso, na verdade ele acaba ganhando no volume, né? Você pega o número de passageiros, né, diariamente, multiplica por 10 centavos, você acha o custo diário, depois multiplica por 30, você acha o mês, se multiplica por 12, você vai achar o valor. E aí nós chegamos aí num valor aí próximo ou um pouco a mais de R$1 milhão. Então nós entendemos que, primeiro, que não tem dotação orçamentária para tirar esse dinheiro. E depois nós entendemos também que, na verdade, para um governo que ontem estava pedindo dinheiro emprestado para o Banco Andino, né, emprestado aí para fazer obras no município de Taubaté, hoje ele demonstra que tinha dinheiro. Outro, ele deu um aumento para os servidores, ou melhor, deu a reposição da inflação para os servidores, onde nós entendemos que ele poderia ter melhorado isso, essa reposição da inflação. Enfim, tem uma série de sintomas apresentados pelo governo que não condiz com a realidade de hoje aí, onde ele quer fazer um aporte de 10 centavos por passageiro por passagem. Vereador, esse relacionamento da ABC com a cidade de Taubaté é um relacionamento complicado, que gera muitas dúvidas, né? Eu me recordo, o senhor citou a comissão da Câmara, mas existe um estudo apresentado pela tarde, seja feito na vereadora Jofre Neto, né, que afirmava, né, que a ABC era mentirosa em muitos números apresentados ao município. Nós acompanhamos durante muito tempo a polêmica envolvendo pontos de ônibus, a má qualidade desses abrigos, parece que agora a ABC está custeando tudo isso, né, mais tardiamente, mas enfim. Mas o fato é que não é um relacionamento transparente. Verdade. E a população, como sempre, principalmente o usuário do transporte coletivo, acaba sendo prejudicada. O que fazer para modificar isso? Já se discutiu algumas vezes a possibilidade do fim desse monopólio, nunca se chegou, não se sabe até por que não chegou também a uma solução, mas o fato é que alguns pontos precisam urgentemente ser revistos, né? E alguma coisa tem que acontecer, de fato. Mas, Rogério, só um exemplo, né? A questão dos pontos de ônibus, foi nós que entramos, o mandato do vereador Salvador Soares, que entrou com uma ação junto ao Ministério Público, obrigando para que a empresa colocasse os pontos de ônibus. O prefeito queria colocar e pagar a conta, né? Então ali nós entramos com uma ação e fizemos então a defesa aí, do dinheiro público e garantimos que quem arcasse com a despesa da implantação e da compra dos pontos de ônibus era a empresa ABC, inclusive. Começava o contrato? Isso, começava o contrato. Na verdade, inclusive o contrato ele falava de mais de 200 pontos e aí foi feito um acordo entre eles e o Sabão instala 50 pontos de ônibus. Precisa ser corrigido isso daí e nós vamos ficar atentos. Agora, em relação à questão do transporte público, eu acredito sim, Rogério, que nós temos um problema. Mas é um problema por falta muito mais de gestão do governo, do prefeito, do que propriamente da empresa ou dos prestadores de serviço de transporte público. Hoje nós temos serviços de transporte público em excesso no município de Taubaté. Se você pegar, você tem o TCTAL, o mototáxi, você tem táxi, você tem ainda transporte clandestino e você tem a ABC. A empresa ABC, ela chegou aqui, foi feito um contrato entre a prefeitura e a empresa ABC, não fazendo a defesa da empresa, mas para que nós possamos entender o contexto. A empresa veio e vai prestar o serviço de transporte público no município de Taubaté. Legal. Só que quando ela chega aqui, ela vai prestar 100%, vai transportar a princípio 100% dos passageiros. Bom, isso está no contrato. Daí quando chega aqui, a empresa se depara com todos esses outros meios de transporte público no município de Taubaté. E aí, com a conivência e com a permissão do Poder Executivo, você tem então, você tem o mototáxi, né, que compete diretamente com a ABC, você tem o TCTAL, que compete diretamente com a ABC, você tem os táxis. Então, você, numa fatia que você chegou no mercado para competir esse mercado, você chega e fala o seguinte: olha, eu tenho 100%. E quando você vai descobrir, você passa a ter 70%, 60%, a empresa ela não se autossustenta. E aí ela precariza isso com os serviços públicos, com ônibus com frota sucateada, com ônibus com linhas, com ônibus o suficiente nas linhas. Então, assim, ela
deixa precarizar o serviço, uma vez que ela aumenta a concorrência. O que precisa ser feito? O prefeito ele tem que chamar a responsabilidade e pactuar entre esses sistemas de transporte público no município de Taubaté e dizer o seguinte: olha, qual é a fatia de cada um, qual é a responsabilidade de cada um. Porque hoje, na briga entre esse sistema de transporte que é predatório, que na verdade ele não é complementar, ele é predatório, um acaba com o outro. Você tem então esses modelos, o mototáxi, você tem a TCTAL, você tem a ABC, você tem os outros transportes, eles acabam prejudicando de maneira aí a fazer com que a população sofra com esses problemas no que diz respeito ao transporte público. Essas situações precisam ser revistas, né? E aí, Rogério, o contrato é muito claro. E na verdade, vereador, só fazendo um parênteses, né? A gente fala cobra, mas a verdade é que você tem que ver os dois lados. Isso, eu dentro dos dois lados, sim, e ambas as partes chegar naquilo que é melhor. E aí não dá para ser hipócrita aqui e dizer o seguinte: não, nós temos que tirar a ABC não presta bom serviço. Olha, eu acredito que pode tirar a ABC e colocar uma empresa que não vai ser o suficiente, porque a empresa não vai ter interesse pelo município, porque ela chega aqui, ela olha para ver assim, primeiro uma bagunça no sistema de transporte, você vai competir com vários outros segmentos que também fazem esse transporte público. E ela tem um contrato, ela tem trabalhadores, ela gera emprego aqui, não que os outros também não gerem, mas que gere a partir de um modelo de transporte integrado, que faça com que a população ganhe qualidade. Infelizmente, o Poder Executivo, o prefeito, ele não tem moral para chegar e cobrar prestação de serviço com qualidade para a população, porque ele também tapa os olhos para os problemas existentes das outras categorias, que eu também faço jus que elas auxiliam, porém precisava auxiliar de uma forma mais ordenada, mais coordenada, mas infelizmente isso não ocorre hoje. Eu sei que o vereador tem cobrado aí por parte do município, principalmente do chefe do executivo, a questão dos programas do governo federal que deveriam ser aplicados em Taubaté. Isso me parece que não está ocorrendo, correto? É verdade, Rogério. Assim, qual que é a missão do vereador, né? O vereador é um agente político que faz o debate filosófico da cidade que queremos, né? E propõe leis para adequar para a sociedade, para que a sociedade possa viver em harmonia, né? E o outro papel do vereador é fiscalizar a aplicação do dinheiro público, né? Nós entendemos que quando nós falamos que precisa fiscalizar o dinheiro público, nós estamos entendendo que o dinheiro vem do governo federal, esse dinheiro é aplicado em determinada obra e nós temos que acompanhar se de fato a execução orçamentária dessa obra está ocorrendo. Nós temos um problema hoje onde você depara com uma série de obras do governo federal no que diz respeito à moradia, à segurança, à saúde, à educação, que vem para cá, mas que o governo ele faz vista grossa. Como é o dinheiro de graça que vem do governo federal, ele acaba perdendo o prazo, né? Não cumprindo o calendário de obra, sofre a população e o município perde. Exemplo disso, a UPA do San Marino. Lá foi feito um calendário de obras, o calendário de obras não foi cumprido e o governo federal só paga se você cumprir o calendário de obras. E se você atrasa, você perde recurso. Lá no San Marino, perdeu-se o recurso para mobília. Então, como atrasou a obra, eles perderam o recurso para mobiliar o imóvel e aí está tendo que comprar dos cofres do município. Então, aquele dinheiro que você iria economizar, você está tendo que repor, porque senão o prédio vai ficar fechado. E nós estamos atentos aí, olhando essas obras, porque nós entendemos que são obras que vêm para oferecer dignidade e, na verdade, é um retorno. Mas é uma questão política, é falta de interesse, é falta de um preparo por parte da assessoria do prefeito? O que você detecta nessa questão? É falta de um planejamento de gestão, né? Porque você tem assim uma cidade, você tem que ter algumas ações e as ações de obras, principalmente o governo federal é muito exigente, né? Se você não cumprir à risca o calendário, as medições, a apresentação dos relatórios, o governo federal ele corta o recurso. Isso é sabido, não é novidade, não foi inventado hoje. Porém, parece um pouco assim de, olha, deixa as coisas acontecer, porque existem outras prioridades, não a prioridade de fazer a gestão da cidade. A gestão da cidade é cuidar da população como um todo e não ficar preocupado com problemas pontuais, que eu acho que o governo hoje ele se preocupa muito mais com problemas pontuais da administração do que o problema da sociedade como um todo. Vereador, até sua colega vereadora Vera Saba esteve aqui nessa semana e levantou a questão da contrapartida do empréstimo dos 60 milhões de euros, dólares, né? Dólares. O fundo espanhol que vai estar liberando para o município. Aonde viria essa contrapartida por parte da prefeitura? Coisa que parece que ainda não está totalmente clara. Bem, eu entendo, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei, para mim está muito claro isso aí. Na verdade, tudo que é obra que está ocorrendo hoje no município, o governo vai jogando esse pacote. Inclusive o COI, né? O COI, as obras aí de segurança. O COI custou 9 milhões. Custou 9 milhões. Eles conseguiram chegar no valor, Rogério, que eles eram anteriormente. Quando nós entramos com a ação, reduziu
para 6.900.000, depois foram aumentando, colocando aditivo, chegando aí a 9 novamente. E tem uma ação, né, que está falando que o COI está errado, né? Inclusive eles não podem operar no Brasil. Mas no que diz respeito, Rogério, então, a essa questão que você colocou, eu entendo que tenho claro que o dinheiro do CARF que vem para cá é um dinheiro que poderia ser melhor empregado se você tivesse um planejamento de fato para essas obras. E infelizmente não tem. O governo está fazendo alguns remendos na cidade, né? Quando ele fala assim, olha, eu vou dar a contrapartida. A contrapartida vai ser todas essas obras que ele já está fazendo, né? Todas, né? Algumas obras, algumas intervenções. E aí ele joga o COI, joga outras obras que ele fez alguns recapeamentos, ele também está colocando. Então assim, ele vai reduzir, vai abater com o dinheiro que ele já investiu hoje. Fica claro, esse dinheiro ele só é pago se a obra é executada em 100%. E a obra não tem como desviar esse valor se não for especificamente para aquela obra. Trata-se de um fundo sério, mas a preocupação não é essa. Sim. A preocupação, a prefeitura vai ter que pagar. Quanto tempo ela tem de carência? Ela tem 4 anos e depois ela tem 10 anos. A minha preocupação em relação a esse empréstimo, assim, eu acho que é justo o município fazer endividamento para gerações futuras pagarem. Porque assim, nós vamos usufruir de um benefício de uma obra estruturante, mas a geração futura também vai. Então é justo que ela também pague. E é justo que você se endivide e com o passar dos anos você fazer financiamentos a médio e longo prazo, que é justo então que a outra geração também pague. Porém, o nosso questionamento era, faltou um planejamento, faltou discutir com a sociedade. Os juros, Rogério, significa assim, olha, vai pagar o valor do dólar do dia e mais o juro de 1,6%. Então assim, não é simples a conta, né? Você paga então sempre valor real e mais ganho real em 1,6%. Então, economicamente, para o banco está excelente. Eu acredito que faltou, né, por votar contrário a esse projeto, porque entendo que o município tem outros planejamentos, porque a cidade hoje, uma cidade como Taubaté, 400 anos, Rogério, vai chegar em 350 mil habitantes, não passa mais que isso, né? E nós temos que começar a construir e pensar qual que é a cidade ideal que nós queremos com 400 mil habitantes. Porque hoje você tem um problema seguinte, você deixa a cidade crescer de forma desordenada, o custo administrativo é muito alto, para você levar serviços públicos lá para o Barreiro, lá para Sete Volta, você não consegue nem cuidar hoje do que você tem no município. Se você pega qualquer rua da cidade, você acha calçada suja, mato crescendo na guia, né? Você vê que falta a questão da saúde, falta a questão do transporte ser melhor planejado. Então, enquanto você não consegue dar conta para essa cidade que hoje mora, nós vamos aumentar só 50, menos que 50, eu estou arredondando para cima ainda, mas nós vamos crescer. Hoje nós temos 300 mil habitantes, teoricamente, pelo que eu estou falando. Acho que é um pouco mais, né? Isso. Tem aí uns 310 mil. Isso, 310, mas nós não vamos ultrapassar 350 mil. Então, pensando de posse dessa informação, você tem que construir uma cidade para 350 mil habitantes com calçadas largas, saúde, segurança, melhor qualidade de vida para essa população. As próprias ciclofaixas, né? Elas Isso, deveriam ser alvo de um estudo por parte da municipalidade. Sim. Que realmente vem acompanhar esse crescimento. Sim. Você gasta dinheiro hoje para amanhã você ter que refazer, uma situação complicada. Vereador, 2 pontos para a gente poder concluir a sua participação. Diz respeito ao IPMT, que a dívida continua, a dívida não foi paga até o momento, e parece que os números reais são de aproximadamente 40 milhões. Quero saber do senhor como é que está de fato essa situação. Então, Rogério, hoje a nossa grande discussão aqui no município de Taubaté é que o nosso Instituto de Previdência, ao meu ver, está quebrado, está falido, né? Nós fizemos um aporte bilionário de 5 bilhões de reais para repassar entre a Câmara, a Unital e a Prefeitura, né? Nós temos aposentado ali, e eu estou discutindo isso aí, que recebe 35 mil reais por mês, né? E outros recebem 27, com base 29. Em quê? Isso é com essa base que eu agora estou procurando entender, né? Até mesmo antes da gente expor essa ferida aí, que é uma ferida que prejudica o município, porque olha só, o IPMT consome hoje próximo de 107 milhões ano, né? Então 107 milhões de anos saindo dos cofres da municipalidade vai para o aposentado, legal, mas será que todas essas aposentadorias são aposentadorias por mérito? Ou teve alguma manobra política para que essas pessoas recebessem? E também tem algumas leis que nós precisamos mudar. Eu estou apresentando agora na volta do recesso uma série de medidas e sugestões para a Câmara Municipal reduzir ali a sua despesa, para a Prefeitura, para o IPMT e para a própria universidade. Nós entendemos que precisamos remodelar
esse modelo administrativo, já pensando, Rogério, na cidade de 400 anos, né, que vai ter uma população de 300 mil. Qual que é o modelo administrativo? Quantas secretarias nós temos que ter para uma cidade de 350 mil habitantes? Quantos vereadores nós temos que ter para uma cidade de 350 mil habitantes? A Universidade de Taubaté ela pode simplesmente incorporar as promoções, assim, do dia para a noite, para um reitor, para um pró-reitor, para um professor. Então, assim, nós temos que saber qual que é a cidade que nós queremos, de poucos privilegiados ou de uma sociedade que possa viver com qualidade, ter uma cidade histórica e que ele se orgulhe em viver e morar nessa cidade. Esses números que envolvem essas aposentadorias gordas, até quando o senhor consegue? Bem, na verdade eu já tenho todos eles, né? Eu tenho todos esses números, né? Agora eu só não posso ser leviano também de sair publicando, porque na verdade eu preciso saber qual foi o teor, como que essas pessoas chegaram até esse patamar. Se tem uma lei... Mas é uma média boa? Como? É uma média boa que recebe nesse valor? É uma média boa, é uma média que causa aí um rombo para o município, que deixa o município sem os serviços públicos essenciais. Assim, ou nós fechamos essa torneira, proíbe de pessoas continuarem entrando nessa mamata, ou então nós vamos ter um problema futuro em breve, que são os nossos filhos e netos, porque na verdade nós já estamos convivendo com esses problemas herdados com esse... Uma coisa é impensável, né, vereador? Uma pessoa trabalhando na prefeitura receber 35 mil de aposentadoria. Então você tem sim, uma série de profissionais ali que trabalhou, até corrigindo, trabalhou nos serviços públicos municipais. O teto de serviço público municipal é o salário do prefeito. Então, assim, se eu... Que foi aumentado ao longo dos anos. Foi aumentado, isso. Então, assim, mas eu acho que para um município, no padrão do nosso, esse valor é muito alto. Nós temos que criar uma política que possa reduzir isso aí e dizer o seguinte, olha, tudo bem, você deu sua contrapartida, você ajudou o município, mas esse valor eu não tenho condições de pagar para você porque eu deixo de servir a população que precisa. E aí, Rogério, a gente começa a descobrir por que tem violência lá no Três Marias, por que tem violência lá na Água Quente, porque as pessoas não têm os serviços públicos que deveriam ter. Porque quando é para você oferecer serviços públicos, o dinheiro vai para um bolso de meia dúzia de apamiguados que tem aí uma aposentadoria alta. Então, assim, eu até quero tratar desse assunto com bastante cuidado, porque sim, vai mexer com pessoas e essas pessoas têm aí seu padrão de vida, tem que vai ter que mexer. Agora, nós temos que buscar um mecanismo legal para que não possa atingir ninguém. Vereador, para a gente fechar, eu vou voltar a falar de um tema, que é um tema, na minha opinião, preocupante para muita gente, com relação às multas em Taubaté e, sobretudo, a maneira como os semáforos estão posicionados. Você não tem semáforo de tempo, que é uma situação complicadíssima. Muitas vezes você trafega por uma avenida como a 9 de Julho, de repente está verde, fica amarelo, dá 3 segundos já fica vermelho. É complicado. E isso não é uma coisa justa. Eu quero saber se a Câmara tem se empenhado, se o vereador tem alguma proposta nesse sentido também, para realmente aferir tudo isso, sem contar também os próprios radares que já foram levantados, né? Não tem nem o selo do Imetro. Todos esses pontos aí no que diz respeito às alterações de trânsito, a gente tem agido com bastante cautela, inclusive a secretária Lola tem trabalhado bastante no município de Taubaté. Eu acho que ela está, assim, entre erros e acerto, foi mais erro do que acerto. Na verdade, mudou-se os problemas, as pessoas estão se acostumando com o congestionamento, né? As pessoas estão se adaptando. Você tinha antes uma fluidez um pouco mais lenta, mas não chegava a ter congestionamento. Agora, como houve todas essas alterações, e aí a população começa a se adaptar. Eu entendo que para fazer essas mudanças, primeiro, nós temos que discutir a questão do centro histórico, que não precisa, Rogério, necessariamente as pessoas circularem no centro histórico da cidade. Você tem que criar uma política de evitar isso daí. E para evitar isso daí, o governo tem que construir fora do centro histórico essas mudanças viárias. Ele alterou no local onde mais cria problema. Você colocou nas pontas aí, principalmente na parte alta, lá na região da Sete Volta que tem problema, na região do Alto do Cristo você tem problema, na região ali que vai para Ubatuba você tem problema, lá na região do Barreiro você tem problema, enfim, ele criou vários problemas para atravessar a Dutra. Para solucionar esse problema, é só investimento estruturante, custa muito caro. Para você fazer um viaduto sobre a Dutra ali, custa muito caro, nós não temos dinheiro. Tem que ser parceria com o governo federal e com a nova Dutra. Isso, eu acredito que vai demorar um bom tempo, porque nós ainda não tivemos no município de Taubaté alguém que pudesse chegar para a nova Dutra e dizer o seguinte, olha, ou você altera, vai fazer uma construção, assim como foi feito em Jacareí, em São José, até Caçapava está recebendo obra, Pinda está recebendo obra, Taubaté não, eles pulam o Taubaté, né? Pulam porque eu acredito que nós, infelizmente, nós não temos um prefeito que tenha moral para chegar lá e dizer o seguinte, olha, vocês vão ter que resolver o problema de Taubaté porque a cidade cresceu por lá de cima e aqui para baixo eu não consigo fazer com que as pessoas possam se
transportar. E aí gera esse problema. As mudanças que foram feitas, no meu modo de entender, só atrapalham. Na Independência, nós tivemos ali vários comerciantes que fecharam em função dessa política de alteração do trânsito e acabou prejudicando todos esses comerciantes da região. E nos outros pontos também, Rogério, porque na verdade quando você altera o trânsito de uma cidade, você altera os costumes, né? As pessoas, você altera os costumes inclusive do consumidor. O consumidor, ele fazia um trajeto, né? E aí quando você muda até o hábito. Então até os comerciantes... E alguém sai perdendo. E alguém sai perdendo. E o comerciante não consegue sustentar essa adaptação das pessoas. Para que o consumidor... Porque não é planejado também. Não, isso, Rogério, é estudo científico, inclusive, porque é o seguinte, se você muda o sentido, se você todos os dias vai para lá e consome aqui, e você mudou para cá, você para de consumir, você procura uma alternativa para cá. Então, assim, isso tem estudo científico que comprova que as pessoas mudam de hábito. E para que isso ocorra, Rogério, essa adaptação, as pessoas estão se adaptando com o trânsito, alguns ainda reclamam, porém a maioria já está acostumada, fala, olha, eu vou sair, vou pegar, já colocou aquilo na sua rotina, já incorporou aquilo como um problema que é dele. Agora sai mais cedo, dependendo, isso, sai mais cedo, tá? Então busca alternativa. E a outra é essa questão que eu entendo que diz respeito à forma desordenada que eles mudaram sem consulta, sem avaliar aí com os técnicos para que pudesse fazer uma alteração viável e necessária para o município de Taubaté. Certo, uma questão que precisa realmente ser revista. Eu quero agradecer a participação do vereador Salvador Soares. Pode ficar tranquilo que o senhor será convidado mais vezes, né? Que não gosta de vir aqui, mas tudo bem. É que, na verdade, antes da abertura do programa, eu disse para o Rogério que quando eu não era vereador, eu era mais convidado mais vezes aqui. Depois eu virei vereador, acabou meus convites, mas é sempre um prazer estar aqui com você e discutindo com os amigos, sempre à disposição, Rogério. Obrigado, Salvador. A gente vai para o intervalo rápido, na sequência retornamos com o programa Povo na TV. Até já. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Gente, eu acho que não tem ninguém aqui nessa emissora. Será que eu consigo ligar? Eu acho que ligo. Vocês estão me vendo? Ei! Bom, eu vou gravar. Gente, olha só. Vocês sabiam que no dia 25/7, sábado, galera, vai ter a reconstrução da TV Cidade, uma grande feira literária, onde todos os livros serão vendidos a R$1. Estoura o cofrinho, papai. Leva os seus filhos, vai ter livro para vocês também. Muitos livros pro papai, agora pra criançada. Só livro maneiro, livro que vira castelo, que toca música. Vai todo mundo pra feira, galera, a partir das 9 horas. Eu espero todos vocês lá. R$1 cada livro. Mas é lógico que ninguém vai levar um livro só, né? Vamos juntar, galera, todas as moedinhas e compra os livros. Será que vocês ouviram? Vou correr, cadê o dedo? Deixa eu desligar, porque o tio vai chegar e vai me matar porque eu mexi no equipamento dele. Será que eu desliguei? Ai, o tio tá chegando! Tchau!
Milclean é tecnologia e produtividade. Com mais de 35 anos de experiência, a Milclean padronizou métodos, criou novas linhas de produtos para limpeza e buscou inovação tecnológica com foco na preservação do meio ambiente. Com certificação ISO 9001 e ISO 14000, a Milclean conquistou a confiança de parceiros e clientes que a posicionam entre as 10 melhores do Brasil no setor. Milclean, cuidando da limpeza e da natureza. Acesse www.milclean.com.br. A Livraria Ecológica Taubaté está arrecadando livros para a Feira Literária Beneficente, que será realizada em prol da reconstrução da TV Cidade. Ajudando no projeto, você também promove cidadania, educação e acesso ao conhecimento. Faça como a Boneca de Linha. Ajude a arrecadar livros para a Feira Literária da TV Cidade. Você viu? Olha, gente, é assim que acontece o tempo todo. O telefone toca. Aí eu busco o livro. As doações podem ser feitas na Rua Dona Benta, número 243, na Gurilândia, ou na sede da emissora, na Rua Irmã Henriqueta, 136, Vila São Carlos, ao lado do Poupa Tempo e próximo à Rodoviária Nova. Mais informações, 3411-1319 ou 98229-2978. Livraria Ecológica Taubaté, por um mundo mais verde e com mais sonhos. TV Cidade, no coração da comunidade. Tchau, beijo da Boneca Ecológica. Doa livro, criançada. Vai lá me ver, tá bom? A alma é imortal. O que acontece conosco após a morte do corpo físico? Os mortos podem se comunicar? O que é reencarnação? Resposta para estas e outras perguntas no Espiritismo em Flash, ensinando Espiritismo na TV. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, com reprise aos domingos, às 9h30 da manhã. Espiritismo em Flash, aqui na TV Cidade. Positivo não é sinal de diferente. Você sabe quais são os grupos de risco quando se trata de HIV/AIDS? Este é o grupo de risco do preconceito. Segundo a pesquisa Atlas 2010, pessoas que vivem com HIV/AIDS ainda lutam contra uma série de estigmas. Os principais preconceitos são: pessoas que vivem com HIV ou AIDS devem ser evitadas, têm comportamento de risco, não vivem por muito tempo, parecem diferentes dos outros, o vírus HIV é facilmente transmitido no dia a dia. Este é o grupo de risco da desinformação. Cerca de 630 mil brasileiros vivem com o vírus HIV, mas 255 mil ainda não sabem disso. HIV/AIDS não é algo restrito a usuários de drogas e homossexuais. A incidência de HIV entre heterossexuais aumenta a cada ano. Em 2007, o percentual de mulheres infectadas por sexo desprotegido chegou a 96,9% dos casos. E 35,4% dos jovens entre 15 a 24 anos não usam preservativo na primeira relação sexual. O HIV é transmitido por sexo sem proteção, transfusão de sangue contaminado e compartilhamento de seringas. Estamos de volta ao vivo com o programa Poupa na TV. Vamos falar sobre transparência, sempre bom. Ano que vem as eleições estarão aí. Todo mundo lembra do último resultado que está acontecendo no Brasil, né? Estou recebendo a Rogéria Leira para falar do Observatório Social, que é uma ONG criada no Paraná, que está chegando em Taubaté e tem um mecanismo interessante de fiscalização. Rogéria, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rogério. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. A gente está aqui
E realmente, Cidade. Cidade, desculpa. Eu Câmara também. Angélica. Tem vereador que vem aqui. O vereador acabou de sair daqui, então confundi com a Agora eu posso falar mal do PT, só daqui. Boa noite, Leila. Muito boa noite, Rogério. Boa noite, telespectadores. Quando a gente escuta falar em ONG, sempre tem um pé atrás, mas o fato é que eu acho que as ONGs começaram a diminuir, eu acho que a qualidade começou a aparecer. Que antes no Brasil nós tínhamos inúmeras ONGs e muito pouco serviço prestado, era mais um cabide de emprego. Eu me lembro até que, aproveitando recentemente a exposição de Plutão na mídia, né? Quando o Plutão deixou de ser planeta, o governo Lula liberou dinheiro para uma ONG chamada Amigos de Plutão. Isso é sério, não sei a relevância disso, mas enfim. O Observatório Social do Brasil, como é e como funciona? Então, o Observatório Social do Brasil é uma ONG, ela, como você falou no início, ela foi constituída primeiramente no Paraná, especificamente na cidade de Maringá, um grupo de pessoas da sociedade civil, vendo as questões. Na realidade, lá em Maringá teve um problema muito grande de corrupção, que inclusive na época o prefeito foi cassado, mas a sociedade percebeu que seria necessário que o próprio cidadão se aproximasse mais das contas públicas, que o cidadão se apropriasse do orçamento e pudesse estar monitorando as contas para que não voltasse a acontecer o que havia acontecido, né? Fazer realmente um trabalho preventivo, porque o que se concluiu? Que quando os entes públicos são fiscalizados e se descobre um desvio, né, como a gente tem visto muitos aí, depois para retornar aquele recurso é o mínimo que retorna. Quando retorna, prende-se as pessoas e muita coisa, mas o prejuízo ficou. Então, essa associação, né, foi criada com o intuito de fazer um trabalho preventivo, trabalhar quando são feitas as licitações. Então, começou em Maringá, isso foi se espalhando lá pelo Paraná, tem que os observatórios que tinham sentiu a necessidade de ter, vamos dizer, uma central onde fosse disseminado as boas práticas para todos eles. Então se criou o Observatório Social do Brasil, que hoje já está espalhado em mais de 100 cidades e com uma metodologia que eles vão transmitindo para os novos observatórios. Então, isso vem funcionando de uma forma realmente bastante séria nessas cidades, com bastante resultado e realmente se fortalecendo, porque tem realmente um trabalho importante no monitoramento das contas públicas. Quer complementar, Lei? Não, é isso mesmo. E foi um grupo de auditores fiscais da Receita Federal que iniciou esse trabalho. E hoje continua, né? Tem muita gente ainda da Receita, do Tesourinho fazendo. Leila, a gente escutou a Rogéria falar sobre licitação. E as licitações em prefeituras, nos últimos tempos, elas têm sido alvos de muitas investigações. Mas o fato é que algumas empresas que acabam disputando acabam colocando valor abaixo do que é previsto no edital e às vezes conseguem ganhar, mas não executam. Essa questão do mecanismo da licitação pode também ser alvo do Observatório Social? Sim, na realidade o Observatório tem condição, né, tem sistema para monitorar desde a publicação do edital até a entrega do produto. Então, a gente trabalha aí em todas as fases. A gente tem condições de trabalhar aí em todas as fases. Inclusive de serviço também. É lógico que nós somos uma associação e com um trabalho voluntário, né? Então nós temos profissionais da área de engenharia, do direito, economia, mas sempre voluntários. Então a gente aí tem um tempo ainda para se adaptar e para chegar nesse resultado aí que você tá sugerindo. Mas tem condições sim, pelo sistema a gente tem condição sim, porque a gente monitora todo o processo. O ideal, Rogério, todo prefeito que assume hoje uma prefeitura, que não deixa de ser uma empresa, ele no mínimo deve sair com 3, 4, 5 processos. Não porque ele vai fazer coisa errada, mas pelo próprio mecanismo de administração, os
tornou-se muito complicado. E a lei de responsabilidade fiscal é muito severa e tem que ser severa realmente, forçando, né, essa adaptação. Mas, no meu pensamento, o ideal seria que a Prefeitura pudesse celebrar uma parceria com vocês, o que ajudaria muito, porque a Prefeitura existe por causa do povo, das pessoas que pagam impostos, é um ente federativo e nós precisamos de associações, entidades que possam colaborar com isso, né? Legal seria essa parceria, né, para ajudar o prefeito. Na realidade, assim, o observatório, ele procura trabalhar de forma autônoma, inclusive, assim, as pessoas para participarem do observatório não pode nem ter filiação partidária, então nós queremos ser bastante... Tá, para não dar nenhum tipo de... Exatamente, porque nós vamos trabalhar com nenhuma cor política, poder, assim, seja quem for a pessoa que estiver lá no Executivo ou na Câmara, porque nós também vamos trabalhar no monitoramento das contas na Câmara e até da atuação dos vereadores, mas, independente disso, realmente a gente quer contribuir com a gestão pública. O primeiro intuito do observatório, trabalhando assim preventivamente, contribuindo para a maior eficiência da utilização dos recursos arrecadados. Então, com certeza, se a administração recebe bem o trabalho do observatório, e é o que nós esperamos, nós poderemos sim colaborar. Porque muito do que acontece, por exemplo, você falou aí de empresas que levam preços abaixo daquilo que é praticado no mercado. Quando nós estivermos monitorando um edital, conferindo um edital, nós poderemos já detectar ali que aqueles preços que elas estão apresentando são inviáveis. Então, isso vai ser colocado, né, mostrar para a Prefeitura, olha, nós detectamos que aqui essa empresa está apresentando algo que ela não vai conseguir cumprir, porque está totalmente fora dos preços de mercado. Então, talvez já evite essa situação de depois não poder cumprir outras coisas. Então, realmente, podemos sim trabalhar como um auxílio à gestão pública. A ideia fundamental é essa, auxiliar a gestão pública para que todos sejam beneficiados. E nós estamos nesse momento de relacionamento, agora que a gente está aí às vésperas da criação, né, que vai ser dia 3 de agosto, nós estamos entregando os convites para os órgãos públicos, tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara, pessoalmente, e enfatizando exatamente essa forma de relacionamento, porque nós queremos que eles saibam como a gente vai trabalhar e nos auxilie a hora que receber um ofício e que dê andamento, né? Porque esse ofício está indo tanto para o órgão gestor, quanto para a Câmara, quanto para o Ministério Público e para quem de direito, seja o que for. Num primeiro momento, só para o gestor que emitiu aquele edital. A forma de trabalho do observatório é essa. Ele publicou um edital, nós vamos verificar. Se a gente houver qualquer não conformidade naquele edital, primeiramente a gente vai oficiar o gestor público daquele órgão que fez o edital. Se ele terá a oportunidade de corrigir aquilo tranquilamente. Ou de justificar. Ou de justificar, se a gente pode ter... Se ele não corrigir, sim, a gente vai oficiar a Câmara, o Ministério Público, para que tome providência, porque nós não temos nenhum poder fiscalizador. Mas a verdade é que se a Prefeitura e a própria Câmara tiver boa vontade e realmente exercer o seu papel, que é voltado para o bem-estar do município, não tem por que criar problema e sentir algum tipo de resquício para a criação de mais uma parceria, que eu enxergo assim, que possa ser útil e válida para toda a cidade de Taubaté. Só para te concluir, eu tenho que liberar ela para ter um compromisso. A criação dia 3 de agosto? Isso, dia 3 de agosto, às 19 horas, na Faculdade Deoniana. Nós teremos a Assembleia de Constituição dessa associação. E para o cidadão de bem que está acompanhando, que quer participar, qual o procedimento? Então, todo cidadão pode participar, estão todos convidados para estar na Assembleia no dia 3, né, repetindo, na Faculdade Deoniana, às 19h30. Fora isso, nós temos já uma página no Facebook, Observatório Social de Taubaté, as pessoas podem entrar lá e deixar mensagem. Inclusive tem um evento criado, aberto, a pessoa pode entrar e publicar que tem interesse em participar. E
E a recepção da Associação Comercial também. Ah, isso. Na recepção da Associação Comercial de Taubaté, porque eu, como diretora da associação, nós a CIT está realmente muito interessada, até porque uma das linhas, né, do observatório é o fomento da participação das micro e pequenas empresas do município nas licitações. Então, com isso, a CIT tem bastante interesse, né, também no observatório, por conta disso, que nós podemos contribuir com o comércio de Taubaté junto com o observatório. Então, pode ser na recepção da CIT, o telefone lá é 2125-8201, as pessoas também podem confirmar a sua participação no evento. Legal, quero agradecer a participação de vocês, parabenizar pela iniciativa. Obrigado. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. A gente vai para um intervalo rápido, na sequência voltamos com o programa Povo na TV. Até já. Outros materiais cortantes e sem esterilização.